O quadro Vai Encarar tem hoje como convidado o candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Isaías Júnior, o advogado. Ele é do partido do PSDB e, como muitos já conhecem esse quadro, ele não tem pauta pronta, não tem determinação de perguntas pré-prontas aos convidados. É uma pauta livre e espontânea. E, de imediato, eu quero, primeiramente, deixar que o candidato possa fazer a sua apresentação inicial aos telespectadores. Boa noite, Jackson. Boa noite a todos que nos assistem aqui através do canal do YouTube. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, Jackson. É interessante que me considero um privilegiado para participar desse quadro como o primeiro sorteado, né? O primeiro sempre tem a atenção daquele momento inicial, mas eu já digo que estou me sentindo bem à vontade aqui, e também o prazer de vir aqui, né, neste lugar que há pouco tempo foi devastado pela enchente, e hoje eu acredito que seja o primeiro, né, está retornando com este quadro. Eu estou tendo a honra de ser o primeiro nesse segundo momento, o momento da segunda casa. O momento da segunda casa, pela Bíblia, é sempre melhor, será melhor do que a primeira. A honra da segunda casa é melhor do que a primeira. Eu quero me apresentar para você que está nos assistindo nessa noite. Meu nome é Isaías Júnior, sou candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim, com o número 45, pelo PSDB. Sou advogado há 20 anos, professor de Direito há 15 anos. Tenho aí algumas pós-graduações em algumas áreas. Quero aqui destacar, estou cursando atualmente o curso de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública, e também sou aluno do curso intensivo para doutorado da Universidade de Buenos Aires, que é hoje consideradas uma das 100 melhores do mundo. É uma universidade por onde já passaram 14 ex-presidentes da Argentina, o atual presidente também já passou por ali, de onde já saiu também 4 prêmios Nobel da Paz no mundo, né? A Argentina tem 5 prêmios Nobel, nós não temos nenhum, e 4 passaram ali pelos bancos daquela instituição. E estou aí apresentando meu nome e as nossas propostas, juntamente com o capitão Tadeu, que é o meu vice-candidato a prefeito, para Cachoeiro de Itapemirim, para avaliar qual a melhor proposta, qual o melhor caminho que nós queremos seguir, qual a cidade de Cachoeiro de Itapemirim que nós pretendemos para os próximos anos, as próximas décadas. Bem, eu vou iniciar com uma pergunta no campo político e mais pessoal. O candidato já disputou 2 eleições. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Uma para vereador, uma para deputado federal. Sim. Não logrou êxito, não teve êxito. O que faz pensar que agora, para prefeito, o Marco Mansur é do partido, né? Mas, de repente, estou até profetizando. Pode né? ser. Mas por que agora o candidato, o Isaías, pensa assim, não, agora eu vou ganhar. Eu perdi para vereador, perdi para deputado federal, mas eu vou ganhar para prefeito. Cada eleição é uma eleição, né, Jackson? Cada eleição, na verdade, é uma construção do pensamento político, da formação política e também da apresentação daquilo que a gente acredita como realidade. Em 2016, eu fui candidato a vereador, tive 614 votos em Cachoeiro de Itapemirim, fiz 28 dias de campanha. Dos 45, eu fiz 28, porque a gente colaborou também na coordenação da campanha do então deputado Marcos Mansur, que foi candidato a prefeito naquela época, e colaboramos também, mesmo sendo candidato a vereador, na formação de chapa, na montagem e ali na estruturação da campanha também para os demais vereadores. Então, naquele momento, a gente tinha um foco principal, que era o do grupo, como é também hoje. Em 2018, já num trabalho de construção partidária, eu vim candidato a deputado federal, tive aí quase 4 mil votos. Para você ter ideia, eu estou suplente de nomes ou de pessoas com renome estadual. Vou citar quem ficou na minha frente nessa disputa. César Conago, que era vice-governador à época, já foi deputado federal, secretário de Agricultura, secretário da Saúde do Estado do Espírito Santo. Dr. Jorge Silva, que estava indo para o 3º mandato, se eu não me engano, reeleição do 3º mandato.
Neucimar Fraga, que foi deputado federal, prefeito de Vila Velha, secretário também de algumas áreas, se eu não me engano, agricultura também. E os que foram eleitos, Norma Ayub e o Sérgio Vidigal. Ou seja, acho que eu não fiz tão feio, não, nesse processo de construção. Entendi. E, a partir daí, então, participei de um certame, né, na escola Renova BR, onde teve mais de 31 mil inscrições no Brasil. Eu conheço o Foram Instituto. selecionados 1.401 pessoas, que se transformaram posteriormente em alunos. Eu me sinto privilegiado também por ter participado desse certame e ter sido escolhido. Hoje eu sou credenciado um aluno Renova BR. Por toda essa fala, né? Para prefeito, né? Complementando, foi um curso para prefeito. Certo. Por toda essa fala, o que tudo indica é que a política se tornou eu diria, um pilar para a sua carreira de vida, de missão. Pelo que eu estou vendo, você vai continuar na política, por tudo isso que... Sim, a construção direciona nesse sentido. Veja bem, eu não sou uma pessoa que viso cegamente cargo. Eu sou político, sou um advogado e sou professor de direito. Essas são as minhas profissões. A minha profissão principal é ser advogado, assim como você é advogado, é jornalista, tem diversas profissões também, né? A política, ela está no sangue por conta da própria construção, por entender que eu posso participar do processo com ou sem cargo. Então, se a gente se capacita, se a população, se a sociedade entende que para participar da política necessariamente você não precisa ter um mandato, a gente consegue fazer uma construção mais adequada para aquilo que nós pretendemos. Neste momento agora, eu entendo que eu estou pronto, estou preparado, tenho o conhecimento necessário, conheço a cidade, conheço os problemas e tenho soluções para apresentar para a sociedade. Isso eu entendo que me habilita a concorrer e a vencer o pleito eleitoral de 2020 como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Agora, como que o eleitor vai conseguir distinguir aquele que está preparado e aquele que não está preparado, porque todos têm o mesmo discurso? Eu estou preparado. Todos eu vi, eles dizem que estão preparados. Sim. Né? Aí... Uma receita que você daria para o eleitor, olha, para você desvendar quem está preparado mesmo, é pelo currículo, no caso? Primeiro ponto é o currículo. E aí, eu não vou dar receita, eu vou repassar a receita que o eleitor está passando para a gente. Pelo menos é o que eu tenho ouvido muito, tenho certeza que os outros candidatos têm ouvido isso também. E as pesquisas estão dizendo isso. Há um número muito grande de indecisos em Cachoeiro de Itapemirim. Esse número, ele ainda persiste, ele não está diminuindo. O que nós temos hoje? Uma quantidade grande de candidatos, o que é natural no Brasil hoje pela conjuntura política, e o eleitor tem dito o seguinte: eu estou analisando todos os candidatos e outros estão dizendo, eu estou analisando todos os planos de governo. Quando eu ouço isso, eu gosto, eu fico muito satisfeito. E digo mais para eles assim, olha, analise também o currículo de cada candidato. E a gente, no nosso panfleto, a gente fez questão de colocar o meu currículo e o currículo do capitão Tadeu. Então, o eleitor, além de poder nos analisar como pessoas, somos pessoas públicas, basta você digitar no Google o nome Isaías Júnior, Isaías Correia Barbosa Júnior, capitão Tadeu, você vai encontrar muito material a respeito disso daí. Mas a propósito disso, só fazendo um aposto. Sim. Mas por que tanto militar, vamos dizer, apêndice de candidaturas majoritárias, ou mesmo, daqui a pouco eu vou entrevistar o sargento Paulo Sérgio, mas por que tanto? Isso é o fenômeno Bolsonaro, porque é o capitão, é militar, é o presidente da República, é uma estratégia, porque tem muito militar na disputa. Sim, quando a gente olha para a formação do Congresso Nacional, nós vamos ver que fica variando entre primeiro, segundo e terceiro lugar três atividades profissionais: médico, advogado e servidor público. E aumentou realmente a quantidade de militares. Por quê? Os militares entenderam que eles precisam se organizar para buscar aquilo que eles precisam. E quando nós verificamos, há um direcionamento maior do militar para a Assembleia Estadual, que é onde o militar, policial militar, né, daí especificando, ele se volta mais porque é ali que ele vai conseguir mais algumas benesses para a sua carreira, para a sua profissão, o que é natural. É a representação. Quando a gente vê militar buscando pleito local para prefeitura ou como vereador, a gente vê que foge à regra.
talvez, aí é uma opinião minha, aparenta ser um momento de se apresentar para a população para um pleito de deputado estadual, ou um pleito de deputado Mas, federal. no caso, o senhor está dizendo o seguinte, que o capitão Tadeu já está se preparando para deputado estadual? Esse é o diferencial do capitão Tadeu para os demais que estão se apresentando em diversos municípios. Não vou especificar Cachoeiro, porque cada um tem a sua motivação. O capitão Tadeu, quando nós nos reunimos, eu disse para ele, capitão, se você quiser ser o candidato a prefeito, você será. Eu não discutirei isso, porque ele detém todas as capacidades, as habilidades para ser um gestor do município. Além do que, o capitão Tadeu, ele já é um militar da reserva, diferentemente de outros que se apresentam como candidatos e não são da reserva. Então o capitão Tadeu disse, não, Isaías, eu acho que o momento é seu agora, você está mais preparado, e resolvemos a situação de uma forma muito pacífica. E o capitão Tadeu estará comigo do começo ao final do mandato, trabalhando. Enquanto eu for para Vitória ou para Brasília buscar recursos, fazer os movimentos políticos necessários para a gente trazer os recursos para Cachoeiro de Itapemirim, as obras, para poder construir as obras que nós precisamos, o capitão Tadeu estará sentado na cadeira da prefeitura ali, sem que eu tenha nenhuma preocupação de ter alguém do meu lado, até porque ele é um amigo particular, de ter alguém do meu lado que vai estar querendo dar uma rasteira, que vai estar querendo tomar o lugar, ou no próximo pleito, preocupado em ser candidato a prefeito. O que, infelizmente, Jackson, isso tem trazido um resultado muito negativo para Cachoeiro de Itapemirim. No mandato atual, por exemplo, nós passamos por diversas situações onde, e aí digo isso com muito respeito a eles, o prefeito estava seguindo para um lado e o vice-prefeito para outro. Então nós vemos que a cidade perde com isso. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, pelas razões que eles têm lá, até porque eu desconheço. Mas fato é que na gestão atual, assim como em outras gestões, Cachoeiro de Itapemirim tem sofrido muito com relação ao bom relacionamento entre prefeito e vice-prefeito. Quem perde é a cidade. Prefeito e vice-prefeito têm que andar juntinhos. Se for andar um para um lado e outro para o outro, é um fazendo uma coisa para o município e outro fazendo outra para depois juntar e resolver o problema da cidade. Ainda estou na fase de fazer as perguntas mais em âmbito político. Uhum. O deputado estadual, Marco Mansur, ele mais ajuda ou atrapalha se ele entrar na sua campanha? Eu tenho certeza, Marcos Mansur, ele está na minha campanha, tá? E eu tenho certeza que ele ajuda muito mais. É uma figura muito positiva. Mas quando eu falo não no sentido partidário, mas no sentido de pedir o voto, porque, vou justificar minha pergunta, né? Ele, se eu não me engano, ele teve 4.000 votos aqui em Cachoeiro. 4.500 votos. 4.500 votos. É pouco voto, vamos dizer assim, para um cabo eleitoral de Cachoeiro, né? Teve mais voto fora. Por isso que eu perguntei. Uhum. Ele vai, em algum momento, entrar na campanha para pedir voto visivelmente? Com certeza, ele já está pedindo voto. Ele não vai entrar, já está pedindo voto. Agora, veja bem, nós temos que entender por que Marcos Mansur não aparece ao meu lado em programas de televisão, por que Marcos Mansur não aparece ao meu lado em banner, por que Marcos Mansur não está para cima e para baixo nos morros comigo. Por quê? Porque nós trabalhamos, Jackson, com formação de lideranças, dando a elas a capacidade, a habilitação e independência para seguir pelo seu caminho. Essa é a mentalidade do deputado Marcos Mansur, é a minha mentalidade. Marcos Mansur não coloca ninguém debaixo do braço e fala assim, esse aqui é o meu candidato, esse é o meu pupilo, esse é a minha marionete, esse aqui eu faço o que eu quero. Não, pelo contrário, é igual passarinho no ninho. Chocou o ovo, deu a comidinha, aprendeu, fortaleceu, empurra do ninho para poder voar. É assim que a gente trabalha. O que acontece, infelizmente, com relação... Mas o senhor contra um cabo eleitoral experiente apresentar alguém que é novo? Não, não sou contra. Eu estou dizendo o que está acontecendo. Não é? Infelizmente, o que eu quero dizer com isso? A pequena árvore, ela nunca crescerá à sombra do grande carvalho. Nunca. O grande carvalho sempre vai impedir que os raios solares batam e ela cresça, ela se expanda. Ela vai morrer ou vai ficar raquítica. Pode ser que o grande carvalho demore muito a deixar de existir ou nunca deixe de existir. E aí nós perdemos uma liderança. Esse é um grande problema de Cachoeiro de Itapemirim. Lideranças do passado, que hoje ainda estão aí, têm todo o meu respeito também, mas matam no ninho, impedem que as novas lideranças cresçam, surjam.
E aí a gente acaba sofrendo, né, com esse problema de falta de liderança política em Cachoeiro de Itapemirim. Quando a gente olha para o cenário político, a gente vai ver muitos que já estão há muito tempo no poder e que não formaram nenhuma liderança. E muitos deles estão hoje aí botando a sua mão, a sua bênção, vamos dizer assim, sobre os candidatos, e muitas vezes aparecem até mais nos programas eleitorais, na televisão e em outras propagandas, do que o próprio candidato. Falam muito mais do que o candidato. O povo quer ouvir quem vai ser o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. O povo não quer saber se é fulano, se crânio, que é deputado, que é governador, que é presidente da República. Se é ele que vai falar, ele quer saber o que o candidato tem de proposta, qual o seu currículo, qual a sua capacidade de gerenciar uma cidade com as complexidades de Cachoeiro de Itapemirim e também a capacidade de orbitar no meio de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador, presidente da República, a fim de trazer aquilo que é benefício real para Cachoeiro de Itapemirim e a região sul do estado do Espírito Santo. Cachoeiro, no caso, quando um governante está indo muito bem, é até difícil competir, né, ou pretender algo, porque ele está agradando a maioria da população. No caso de Cachoeiro, nós temos 12, eu acho que chegou a 12 agora, candidatos. Isso significa que a atual governança, o atual governo não está agradando? Seria isso, em tese? Tem mais de um fator, no meu entendimento. Um dos fatores, sem dúvida, é que nós não temos uma liderança política como chefe aqui em Cachoeiro de Itapemirim, como chefe do executivo em Cachoeiro de Itapemirim, isso é fato público notório. Outra, há uma carência de novas lideranças que estão se apresentando agora. O problema dessas novas lideranças é que muitas delas estão sendo apresentadas por políticos, outros políticos que não vão permitir ou vão dificultar que elas sigam o seu caminho. E outra, que com o fim das coligações nas proporcionais, há necessidade de cada partido agora se apresentar de forma efetiva para a sociedade, apresentando seus candidatos, suas propostas e a sua relação com a população, de desenvolvimento, né, o que será para os próximos anos. Então, eu vejo pelo menos esses três motivos para a gente ter uma quantidade grande de candidatos. O que não é só em Cachoeiro, tá? Entendi. Não é só em Cachoeiro. Mas em Cachoeiro, o que há de errado? Qual é o buraco, qual é o poço sem fundo que tem em Cachoeiro, que as pessoas querem, no caso, os novos pretendentes, a sucessão do atual prefeito? O que tem de errado, na sua opinião? Eu acho que não é o que tem de errado, acho que é o que não aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Não aconteceu. Nós passamos 4 anos, vamos completar agora, que obras nós temos em Cachoeiro? Que obra perene nós temos em Cachoeiro, Jackson? Temos as obras do Jardim da Babilônia, né, que infelizmente já estão ali morrendo. Tem lugares que não foram nem terminados. Ou jardins suspensos, né? Nós temos esse tipo de obra. Qual obra significativa tem para Cachoeiro? Reforma de prédio que tem que ser reformado, não tem conversa, é manutenção, eu não digo nem que é reforma, é primário isso daí. Que construção que nós temos, que projeto nós temos de construção para Cachoeiro de Itapemirim? Eu vou te dar um exemplo. Aquela rodovia, aquela via que foi construída ali para Jacu, a rodovia de Jacu, né? Jacu é Vila Velha, Jacu é ali em Baburarama. Isso aí. Você sabe qual era a situação ali? 20 anos ou mais que a população estava clamando pela construção daquela rodovia, 1 quilômetro e pouco, pouca coisa, pequeno. E aí, não tinha projeto. Não tinha projeto. Aí os deputados chegavam lá falando, olha, eu vou construir, vou fazer, estou resolvendo isso lá em Vitória. Até o dia que o deputado Mansur foi instado pela população, e ele foi lá com as pessoas da comunidade, no governo, e foi procurar. Olha, tem essa rodovia aqui, 1 quilômetro e pouco, tinha recurso para isso, tanto é que foi construído em tempo hábil, né, muito rápido, né? E aí foi apresentado para ele o seguinte, perguntado para ele, cadê o projeto? Mandaram buscar o projeto, não existia projeto. Aí o que fez? Mansur foi lá, agilizou o que tinha que agilizar e fez o projeto, junto com a secretaria competente. A secretaria aliás, estimulou a feitura do projeto. A secretaria rapidamente fez o projeto, licitação, executou a obra. Aí justifica, vamos lá, até uma justificativa, 4.500 votos, poxa, olha o que o cara fez. Mais de 20 anos de um problema, ele foi lá, descobriu e resolveu. Eu vou fazer a pergunta e
a resposta tem que ser sempre sincera, obviamente. O Marco Mansur vai fazer parte da sua governança? Sem dúvida nenhuma, ele é parte desse processo. Mas ele é também uma liderança que já tem algum tempo já. Tá, também. sem problema. Não, ele Isso é liderança não é o problema. nova. Qual a diferença? A gente tem que entender o que é uma liderança que põe a mão e mata no ninho, uma liderança que chega e fala, agora vai, segue o seu caminho agora. É isso que então é nova tem uma política. diferença do Marco Mansur para outras lideranças? Com certeza, isso é latente. Quem trabalha com o Mansur, a gente que trabalha mais próximo ali, e o espírito de liderança, ele é provocado. Ele seria aproveitado em qual área, por exemplo? Como deputado estadual, como conselheiro. Nós precisamos. Por quê? Mansur é estratégico. Cachoeiro de Itapemirim, Jackson, numa formação política local e regional, nós precisamos ter pelo menos 4 deputados estaduais de Cachoeiro de Itapemirim. Já foi assim no passado. Vamos chegar aí. E um deputado federal de Cachoeiro de Itapemirim. 2. Aí nós conseguimos aumentar a nossa força política, e aí os outros municípios têm que fazer a parte deles também. Nós aumentamos a nossa força política para fazer os movimentos políticos que necessitamos para Cachoeiro e a região sul do estado do Espírito Santo. Eu estou dizendo 4, mas Cachoeiro faz pelo menos 5 deputados estaduais. Voto de Cachoeiro. Nós temos 140 mil votos em Cachoeiro e Itapemirim. Se nós calcularmos aí 20 mil votos para cada um aqui dentro, não é? Nós temos que elege com 20 mil votos, dependendo do partido que está, elege tranquilamente. Para federal, você está falando? Estadual. Estadual. Tá. Nós fazemos 4 deputados com 80 mil votos. Ainda sobra aí uma margem considerável. Então, nós conseguimos fazer. Deputado federal, como não tem mais coligação, a gente depende de uma quantidade maior de votos. Então, nós precisamos ter essa estratégia política. Entendi. Se nós conseguimos isso, a gente consegue começar a se movimentar e sair desse marasmo. A reeleição é um bem ou é um mal? Eu acho que é um mal. Mas não. Aí veio do seu partido, veio do FHC. Sim, foi um erro. Fernando Henrique Cardoso. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro que precisa ser consertado. Eu penso o seguinte, para executivo não tem que haver reeleição. 6 anos no máximo, nós já tivemos isso. Eu acho que é o tempo ideal. 5, eu fico assim meio pensativo. 6 talvez seja o ideal para o executivo. Reeleição você pode ter para vereador, você pode ter reeleição para deputado estadual, para deputado federal, mas para o executivo não. Talvez para governador seja até admissível. Porque fica desigual a questão da máquina concorrendo. Sim, com os demais. Não é só isso. Não, esse é um dos pontos. Fica desigual. Não há o que se discutir com relação a isso daí. Mas o problema da reeleição também é que traz prejuízo para o próprio administrador. Eu desconheço, isso é na minha limitação, um chefe de executivo que fez um excelente primeiro mandato e no segundo foi melhor ainda. Por quê? Ele já vem com a sobrecarga do primeiro, ele tem que alinhar com mais grupos políticos, mais pessoas. Se a máquina está inchada, ela vai inchar mais ainda, porque ele já tem o desgaste do mandato. E aí vamos num ponto específico aqui de Cachoeiro de Itapemirim. O prefeito teve, se eu não me engano, 60% do voto. Ele hoje não tem. Ele hoje orbita aí na casa dos 30%. Ele vai precisar de um reforço, como já está fazendo, no pessoal que está no seu entorno para ser reeleito. Quanto isso vai custar para a administração futura? Ele vai ter que colocar esse pessoal depois. O benefício é ruim para os municípios, sim, o contribuinte. Sem dúvida nenhuma. Esse também. Mas também já reconhece que a culpa é do seu partido. Sim, não há dúvida, não há dúvida. Eu acho que é um erro que tem que ser consertado. Aliás, o PSDB já fala em consertar esse erro, tá? Ele já fala em consertar esse erro. Ele não é contra consertar isso daí. Se lá atrás foi um outro momento político, nós temos que entender isso também. Esse lá atrás estaria o FHC, Serra, Aécio Neves, e agora nós temos o Dória. O Dória é referência para o PSDB do candidato? O Dória é uma construção nova do PSDB que ainda precisa dizer a que veio. É uma construção. Para mim, o Dória ainda está em fase de construção. Tá? Aqui o jogo é limpo, né? Claro. A conversa é franca. A conversa é franca. Então, a gente tem que analisar o aspecto político. Se ele está preparado ou não. Quem vai dizer isso é a população. Da mesma forma que a população vai dizer se Bolsonaro tem que ser reeleito ou não. Eles vão ter que mostrar os seus valores. Um para a reeleição e outro para a eventual eleição. E ele hoje é governador do estado de São Paulo. Eu sou advogado. Sim. Né? E advogado militante. Estou falando isso porque eu não sou militante. O senhor acha obrigatório tomar a vacina chinesa, como o Dória, por exemplo, está sugerindo? Sugestão do Dória, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei.
Eu não sei se eu tomaria a vacina da China, não, tá? Eu não sei. Ou seja, eu não se sei. você fosse paulista, você não tomaria, principalmente. Sendo né? capixaba, eu acredito que eu não sei se eu tomaria. Mas o senhor... Né? Por quê? Deixa eu dizer por quê também, né? Nós recebemos aí o kit da China para poder fazer exame. Nós tivemos um município próximo aqui que testou em várias pessoas, todo mundo deu, a grande maioria que testou deu positivo, foi fazer o exame depois, deu negativo em outro teste, né? Aliás... A pandemia, o senhor entende que parte dela foi uma grande fraude? É uma grande fraude, sem dúvida nenhuma, há um excesso. Ela é uma realidade, mas há um excesso. O senhor é cristão... O senhor não, você. Só pelo respeito pela questão de praxe, mas, Isaías, você é cristão evangélico. Isso, perfeito. Logo, o Bolsonaro seria a melhor referência no caso dessas lideranças políticas que estão por aí em nível nacional. E você estaria mais dentro do movimento bolsonarista do que propriamente de outro movimento, considerando, eu botei cristão evangélico. Sim, veja bem, eu não digo que eu sou de direita, que eu sou do centro, que eu sou de centro-direita, eu deixo as pessoas definirem isso daí. Eu prefiro dizer o seguinte, olha as minhas redes sociais, defina ali quem eu sou, julgue-me, eu dou essa liberdade. Então, essa questão de ideologia, eu só não gosto, você, Isaías, não gosta muito disso. Eu não me preocupo com ideologia. Eu acho que não é isso no final que o povo quer saber. A realidade não é essa. Extremos são perigosos, não estou dizendo que ele ou que outro é extremo, extremos são perigosos. A gente tem que achar o equilíbrio. O que as pessoas buscam? A sensatez, o equilíbrio, aquilo que traga retorno para ela. O que o governante está entregando? Eu acho até que Bolsonaro ele não traz em si uma ideologia extremista. Não é? Até porque na prática ele já foi ou já participou de partido de esquerda. Sim. Não é? Orbitou para a direita e hoje ele foi do PP. O PTB tem um pouco de esquerda, porque ele foi de Brizola, né? Veio do Brizola. Sim, depois PSL. O PDT, que é Brizola, né? Não, mas o PTB, historicamente, posso estar até errado, e alguém me corrige depois, a origem dele veio do Brizola, depois tomaram do Brizola, vamos dizer assim, né? Aí ele criou o PDT. Então, o que acontece? Ele hoje saiu da direita, orbita no centro-direita, não é? E está ali hoje se alinhando com o centrão. Isso quer dizer que ele é esquerda? Porque no centrão tem esquerda, tem direita, tem centro. Na verdade, é um grupo de partidos, né? Vamos colocar que a pessoa tem que ser direita, mas direita no sentido de direito. Sim, né? Seria mais ou menos isso. Eu acho que é a melhor definição, porque as pessoas... Vamos esquecer jacobinos, girondinos lá da Revolução Francesa, seria isso. Aqui, trazendo para a nossa realidade de Cachoeiro de Itapemirim, as pessoas reconhecem. As pessoas vão olhar para Isaías Júnior e vão dizer, olha, eu entendo o que ele está dizendo. Eu me adequo à visão que ele está trazendo. Ele não vai olhar para Bolsonaro, se é Bolsonaro que está falando. Quando é municipal... Se eu tenho uma foto do Bolsonaro do meu lado, se eu tenho um vídeo do Bolsonaro, ele não vai olhar para isso daí, ele vai olhar e vai dizer, eu me alinho com os pensamentos do Isaías. É isso que ele vai fazer. Ele não vai olhar, ele não quer saber se é o governador A, o governador B, ele vai olhar o pensamento do Isaías, até porque é no município que as coisas acontecem. Então vamos falar sobre o governador. Falou o governador B, o governador A. Nós temos um governador, que é do mesmo, Renato Casagrande, que é do mesmo partido do prefeito. Né? Então, o que isso teria a dizer em termos de definição, né? Essa linha do PSB em termos de Estado e em termos de município? Já que vai afetar, se o senhor for prefeito, vai ter que conversar com o Renato Casagrande. Sim, eu converso com todo mundo. Eu não tenho dificuldade de sentar na mesa com ninguém e conversar. Por quê? Porque o meu foco... Eu não sou político profissional e não serei político profissional. Eu sou advogado, e sendo eleito, eu tenho que suspender, né, porque eu fico impedido de exercer a profissão de advogado, mas o dia que acabar o meu mandato, eu retorno para a advocacia, retorno para a sala de aula. Mas a minha pergunta é o seguinte, como o senhor define a linha de atuação, de governança do nosso governador, né, na linha também simétrica com o prefeito? Tá. O meu pensamento é o seguinte, a minha relação com o governador vai ser institucional. O município de Cachoeiro de Itapemirim com o governo do Estado do Espírito Santo. Vai ser institucional.
tudo que a gente coloca muita paixão, muita emoção, muita amizade, muito relacionamento de nhenhenhen, de disse-me-disse, de aquilo, de proximidade, eu estou na sua casa, está na minha casa, nada contra quem tem esse tipo de amizade, isso é bonito quando é sincero. Agora, quando nós estamos falando de governança, de administração, nós temos que ser profissionais. Profissional no sentido de trazer a resposta que a população precisa. E o problema de Cachoeiro de Itapemirim, na minha visão, é que o prefeito tem um relacionamento muito próximo com o governador e o governador não corresponde a esse relacionamento. Parece um casamento onde um ama e o outro desdenha. Indiferente. É indiferente. Não, desdenha, eu acho que desdenha. Porque olhar para Cachoeiro de Itapemirim e não atender os nossos anseios, está desdenhando de uma cidade de 240 mil habitantes, que é a maior cidade da região sul do estado do Espírito Santo, que coordena, vamos dizer assim, que recebe uma população de 759 mil habitantes de 29 municípios do sul do estado do Espírito Santo, que atende essas pessoas com diversos tipos de serviços. Saúde, educação também, né? Porque nós temos aqui um centro, né? uma verdadeira cidade universitária, de estradas, de vias públicas. Eu vou entrar agora na questão mais técnica, né? Mas ficou respondida a questão do relacionamento, como vai ser? O senhor vai conversar de modo formal, institucional, assim como será a nossa relação com o governo federal. Mas dá a entender que não concorda com a linha de governança que ele tem tomado, principalmente em relação ao Cachoeiro. Não concordo, de forma alguma. Certo. Eu sou crítico dessa linha, eu tenho certeza, você conhece alguns textos meus, eu sou crítico e a minha crítica, ela é uma crítica fundamentada. Eu não faço crítica para poder dizer, para poder fazer barulho, eu apresento números baseados sempre nos números apresentados pelo próprio governo. Isso faz parte da administração, uma parte técnica que a gente desenvolve. Na questão da saúde, aliás, eu ouvi, se eu não me engano, que o senhor falou que a bandeira principal, né, seria, eu acho que segurança, foi segurança que o senhor Desenvolvimento disse? econômico. Desenvolvimento Isso. econômico. Uhum. Então vamos entrar na questão de desenvolvimento econômico. Lembrando que as outras estão próximas dela, a gente não tem como... Mas o que tem de especial ou proposta diferenciada para o cachoeirense nessa área, que significa, ao meu ver, você vai falar sobre isso, emprego, né, renda. Né? Veja bem, a pandemia e outras crises aumentaram o índice de desemprego. Mas o índice de miséria também aumentou, a pobreza aumentou um pouco. Mas as pessoas não ficaram sem renda. Por quê? Em Cachoeiro de Itapemirim, as pessoas são empreendedoras. Mesmo que seja da forma mais simples, daquilo que ela conhece, ela empreende. Eu diria que o brasileiro em si, ele sobrevive, Sim, ele busca uma maneira de sobreviver. Exatamente. Um exemplo, né? Nós vimos aí, muitas pessoas ficaram desempregadas, mas aumentou a quantidade de pessoas, por exemplo, que fazem bolos. Bolos em pote, bolos para aniversário, festas. Não é? As pessoas estão utilizando mais as suas habilidades e competências para poder para poder ter retorno financeiro para a sua subsistência. E nós estamos vivendo no mundo uma nova realidade. Não é mais emprego e salário. A nova realidade do mundo, e que é a do Brasil, com a alteração da legislação trabalhista há alguns anos atrás, desencantou esse momento no Brasil, né, para poder definitivamente entrarmos nesse momento. Nós estamos vivendo no mundo mais uma relação trabalho e renda, onde as pessoas são ativadas, são treinadas, são preparadas, capacitadas para ter e gerir o seu próprio negócio. E para isso, nós queremos fomentar os negócios de Cachoeiro de Itapemirim. Como? A gente ouve falar muito em isenção fiscal para novas empresas. Maravilha, para trazer empresa. Mas o que a gente está vendo? Está vindo a empresa para Cachoeiro, que até consegue, abre aqui umas vagas de emprego, mas não deixa o imposto no local. Porque essas empresas... Tem sede fiscal em outro lugar. E aí a gente não ouve falar. E quem é de Cachoeiro? Qual o incentivo fiscal? Por que quase ninguém fala sobre isso? A gente está trabalhando sobre isso. Porque você pode até dar isenção fiscal para novos empreendimentos que virão de fora, mas os já existentes não é possível, porque você tem que fazer ali a administração financeira, né, com relação à perda de arrecadação. Nós vamos incentivar o comércio local, nós vamos, e aí, só dá para se falar... Mas a minha pergunta, Isaías, é sempre essa, porque assim, a resposta, não vou dizer que ela é padrão, a que você está dando, mas é como. Pequenas unidades produtivas. Primeira coisa que nós vamos estabelecer em Cachoeiro de Itapemirim.
que são mini cooperativas e cooperativas e associações que objetivam a promoção do trabalho em renda. Nós vamos estabelecer as pequenas unidades produtivas em todos os bairros de Cachoeiro de Itapemirim, aqueles que necessitem dela, e também nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim. Então, me parece que a base desse desenvolvimento será incentivar, eu diria, não uma atividade informal, ela seria legalizada, mas seria mais voltada para microempreendedores. Não, esse é um dos pontos. A gente está trabalhando num grupo de ações, não dá para pontuar uma situação. Nós estamos falando aqui primeiro de atingir de forma imediata aquelas pessoas que mais estão sofrendo com a falta de renda. São essas que nós temos que, de imediato, de uma forma mais simples, levar até elas as condições necessárias de desenvolver as suas atividades, as suas habilidades de ter renda. Esse é um ponto. Dentro desse grupo, nós vamos trabalhar também, e aí é o que traz realmente o desenvolvimento econômico mais forte para qualquer sociedade organizada, que é a construção de obras. O município precisa deixar de ser o maior empregador e passar a ser aquele que fomenta mais os negócios em Cachoeiro de Itapemirim. Ser empreendedor. Não, ele tem que provocar o empreendedor. Como nós vamos fazer isso? Mas ele também deve ser empreendedor. Fazendo obra também gera. Sim, também. Certo, sob essa ótica, correto, certo. E é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos fazer as obras médias e as grandes obras. As obras de infraestrutura de Cachoeiro de Itapemirim, porém, contratando as empresas daqui. Nós temos que parar com esse negócio de abrir uma licitação que todo mundo é igual, e aí a empresa de Vila Velha, a empresa de Vitória, a empresa do norte do estado, a empresa de São Paulo, a empresa do Rio de Janeiro, que vem aqui e ganha a licitação. O senhor vê isso recorrentemente? Isso é recorrente em Cachoeiro de Itapemirim. Nós precisamos resolver. Podemos dizer que pode haver direcionamento, redirecionamento? O que pode ser feito, e isso tem que ser de forma lícita, obviamente. O que pode fazer é privilegiar nos editais a inserção de empresas locais, na disputa. Aí, as exigências estarem mais voltadas para os empreendedores locais. Perfeitamente. Esse é um ponto. Mas aí vem a pergunta que deve estar passando pela sua cabeça: e o dinheiro? Isso. Não é? O nosso telespectador deve estar pensando: e o dinheiro? O município tem? O município tem. Primeira coisa, cuidar para que não seja desviado nenhum recurso. Outra, o meu vice, capitão Tadeu, estará sentado na cadeira de prefeito, e enquanto eu vou para Vitória e para Brasília buscar recursos de fundos. Eu vou citar aqui 3 exemplos de fundos. O senhor vai para lá e deixa o militar tomando conta. Não tem dificuldade nenhuma, é meu amigo, é uma pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, que tem toda a condição de administrar a cidade. Não é um fura-olho, não. O cara é leal a Cachoeiro de Itapemirim. É perigoso quando você deixa um fura-olho ali. Aí, meu irmão, você levanta da cadeira. Eu lembro da história do Sarney, né? Acho que foi do Sarney que tinha uma brincadeira no Agildo Ribeiro, né? Não sei se você se lembra desse quadro. Aí ele falava: ô Sarney, vai viajar. Aí o outro: não, vou sair dessa cadeira, não levantava de jeito nenhum. Era mais ou menos assim o quadro do Agildo Ribeiro. O vice sempre foi a síndrome do vice, né? Sempre foi uma coisa preocupante, né? Qual é a premissa aí? Eu quero falar de 3 fundos aqui. Bem, nós estamos no desenvolvimento. Isso, então... eu quero falar de 3 fundos para investimento. Ó, a premissa que eu uso é o seguinte: quem não trabalha, dá trabalho. Tá? O vice trabalhou, ele não vai arrumar problema nenhum, vai estar ocupado. Qualquer vice é assim. Dá trabalho, ele vai estar ocupado. O capitão Tadeu poderá assumir, só se ele não quiser, e eu quero que ele assuma, a Secretaria de Segurança Pública imediatamente. Já vai ter trabalho e vai continuar sendo vice-prefeito. E aí, voltando aqui para o nosso tema dos fundos, né, para eu não me perder nesse assunto, nós temos 3 fundos principais. Nós temos o Fundesul, que é um fundo de desenvolvimento econômico para o sul do estado do Espírito Santo. São 3 fundos estaduais. Nós temos o fundo de obras e infraestrutura, que tem previsão de entrar no caixa 1,5 bilhão de recursos dos royalties. E grande parte desse recurso vai para a poupança, meu amigo, para render juro, enquanto a gente está precisando de um monte de obra. Está falando do Estado, né? Do Estado, estou falando só daqui. Aí ele não coloca lá no Fundo Soberano, não? Aí vem, que é o terceiro, que é o Fundo Soberano, que é um outro fundo.
O Fundo Soberano tem aporte, vem de recursos do petróleo. Só que a gente ouve muito falar, ou se dá mais destaque, na informação de que o Fundo Soberano é para gerações futuras. A gente pega a lei para ler, e lá está dizendo que é para ser utilizado agora em implementação de novas tecnologias, infraestrutura, desenvolvimento econômico e social nessa linha, agora e para gerações futuras. Só que esse dinheiro está ficando guardado e está sendo muitas vezes transferido para outros fundos. Está perdendo a finalidade do Fundo Soberano, de outros fundos aí, do Fundesul, e acaba não sendo utilizado. Jackson, 1,5 bilhão de aporte no Fundo de Obras e Infraestrutura. Se a gente lançar aqui em Cachoeiro de Itapemirim 10%, que significa 150 milhões, nós não resolvemos os nossos problemas? Mas tem que ter projeto, né? Isso aí, tem que ter projeto. E veja bem, quando eu falo em utilização do Fundo Soberano, o primeiro projeto que a gente tem que ter é unir os municípios do sul do estado do Espírito Santo, para poder, juntamente, em conjunto, os prefeitos irem até o governador e buscar ali esse recurso. Porque a maioria das obras, quando a gente olha para as obras principais, principalmente de mobilidade urbana em Cachoeiro de Itapemirim, que é onde vai ter o maior investimento, que vai gerar emprego e salário, trabalho e renda, quando nós olhamos para essas obras principais de infraestrutura, são obras que atendem e vão atender aos outros municípios também, não só Cachoeiro de Itapemirim. Então o governo do estado tem que entrar nesse conjunto de ações e fazer a parte dele. Cachoeiro já foi polo econômico, né? Uhum. Então, dentro do que o senhor está dizendo, né? Mas, vamos assim, esta é a bandeira principal. Tem mais uma. Tem mais uma? Tem dentro dela ainda. Nós vamos implementar aqui em Cachoeiro de Itapemirim um centro tecnológico. Nós já tivemos empresas aqui, exemplo, a CIMEF, que é uma grande empresa que trouxe uma tecnologia de tiar. Depois outras empresas vieram fazendo também, e no entorno dela vieram também outras empresas para dar manutenção nesses equipamentos. Foi uma tecnologia para aquela época que se aprimorou, hoje é o fio diamantado, eu não sei se tem empresas em Cachoeiro que produzem também, né? Mas esse centro tecnológico seria para qualificar, orientar, amparar essas empresas que precisam talvez exportar, né? Não, nós estamos falando aí de startups, Uhum. empresas em início. Nós precisamos pegar as mentes brilhantes de Cachoeiro de Itapemirim, que estão saindo daqui, indo para outras cidades, e lá estão encontrando espaço. Nós precisamos fazer com que essas mentes brilhantes tenham espaço, equipamentos, assessoria, fomento, orientação, tudo proporcionado pelo município. Nós precisamos ter galpões onde nós vamos reunir as grandes mentes pensantes de Cachoeiro de Itapemirim que vão fazer a nova tecnologia. E aí, quando eu falo de nova tecnologia, nós estamos falando de construção de equipamentos. O que tem de engenheiro mecânico em Cachoeiro que cria coisas aqui, não é brincadeira. Mas quando fala em tecnologia, isso está servindo... porque é na Esse parte econômica. Não, esse é maquinários. Porque ela é abrangente, a questão tecnológica. Sim, aí nós vamos para a parte digital. Não é? Nós temos aí a rede mundial de computadores. Hoje, ela é um mercado muito superior ao mercado físico. Exemplo, joguinhos de celular. Tem gente ficando milionária com isso daí. Por que não termos um polo de desenvolvimento tecnológico de gamers aqui em Cachoeiro? De fazer uma feira nacional de gamers em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje, para você ter ideia, nas escolas já se estuda através da gamificação. O estudo se alia o estudo convencional com jogos. E nós podemos desenvolver tecnologias. Olha só, que absurdo. Nós estamos utilizando tecnologia nas escolas públicas do Espírito Santo de outros estados. Nem os professores aqui foram preparados tecnologicamente, vamos dizer assim, para dar o conteúdo que já está programado. Se contrata empresas de fora, de outros estados, com uma cultura totalmente diferente da nossa para implementar o estudo. Acho que os softwares, né, os programas são adquiridos e sem que tenha alguém até para poder orientar como funciona. Né? Sim, os nossos empresários também precisam estar nesse contexto. Eles precisam colocar os negócios deles para competir na rede social. Vender fisicamente, isso já está começando, ainda está muito lento em Cachoeiro de Itapemirim, vender fisicamente e vender online. O pessoal, a gente compra da China.
compra do Japão, compra dos Estados Unidos, chega direitinho para a gente, por que nós não podemos mandar para outros lugares, sendo que nós temos produtos inéditos em Cachoeiro e Itapemirim? Isaías, é claro que quem está nos assistindo e vai nos assistir depois, no decorrer da repercussão que faremos, quem vai entender mais é um público elitista, vamos dizer assim, mais sofisticado. Mas aquela pessoa que mora, eu vou pegar aqui exemplos aqui, que mora lá na colmeia, lá no eucalipto, ou lá no Gilson Carone, eles têm necessidades imediatas, vamos dizer assim, imediatas, de ações de gestão imediatas. Para essas pessoas, o que nós podemos fazer? Claro que ela vai usufruir de uma forma indireta e até diretamente de tudo que você falou, mas eu estou pensando na barriga daquele que está necessitado nesse momento agora, daquele que está desempregado. Então, o que tem no seu plano de governo que atende de forma para ontem? Sim. Para ontem. O que nós temos aí? Foi o primeiro item que eu falei, as pequenas unidades produtivas. Então, você acredita que isso vai atender no meio urbano de modo urbano e no meio rural. Agora, vamos lá, então. Nós temos no meio rural, em Cachoeiro de Itapemirim, em torno de 20 mil pessoas. Hoje, no meio rural, falta gente para trabalhar. Você sabia disso? Falta gente para trabalhar no meio rural. Você está falando também de agronegócio? Sim, que também é uma das nossas movimentações para o desenvolvimento econômico. Não adianta falar somente no meio urbano, porque no meio rural tem que ter tecnologia, tem que ter equipamentos disponíveis, tem que ter trabalhos com o menor aprendiz, assim como nós teremos em Cachoeiro e Itapemirim, no meio urbano. Nós temos que colocar à disposição do homem do campo tudo aquilo que nós temos na cidade. Dessa forma, nós vamos fazer com que também eles consigam atrair a mão de obra que eles precisam. A forma de levar isso até eles. Bom, porque ótimo, eu tenho 40 pergunta. anos de jornalismo, eu já ouvi isto, né? Vamos impedir que o homem do campo, né, impedir não, que ele continue lá produzindo, né, evitar o êxito. Isso aí, assim, eu ouço muito tempo, mas nunca ninguém levou uma forma ou esse como que vai atender a expectativa desse produtor, ou desse homem do campo. Aí eu vou ter que entrar um pouquinho na questão da administração, administrativo. Eu vou mandar para você depois, desculpa, eu ia trazer, acabei saindo rápido, não trouxe uma cópia para você, essa aqui está rabiscada, mas eu tenho o PDF também. Eu tive cuidado, juntamente com a equipe que nos ajudou a fazer o plano de governo, a alinhar todas as ações. Por isso que eu não tenho como falar para você de forma isolada e a gente acaba falando em grupo, num conjunto de coisas. Com relação ao homem do campo, ao homem do interior e aos distritos, nós vamos criar as subprefeituras. Na verdade, a subprefeitura foi apresentada primeiro isso é uma coisa nova, no meu plano de governo. Já tem gente falando aí também sobre subprefeitura, que não está no plano de governo. Entendi. Tá? Já está no meu, eu trouxe essa experiência de outros municípios, nós trabalhamos com evidências, Jackson. Não é aqui criar a roda. Se a roda já foi criada, vamos ver aonde foi criado, como fizeram, vamos trazer para cá e fazer. Esse é o meu pensamento, é o pensamento da equipe que trabalha comigo. Então, com relação a quem é do interior, quem é dos distritos, quem mora na zona rural, nós vamos trabalhar ali com eles diretamente com as subprefeituras, levando diversos serviços para eles, colocando a patrulha mecanizada nas subprefeituras para poder resolver o problema das estradas do meio rural, que é o maior problema hoje do meio rural, diminuindo o tempo de espera, sendo algo bem preciso, bem rápido, bem imediato para resolver o problema, para escoar a produção. Quando a gente conversa com o homem do campo, eles dizem o seguinte, se resolver o problema da estrada está bom. Eles não são exigentes como nós somos. Eles têm uma vida mais simples e eles se adaptam. Não é que eles não merecem, nós precisamos fazer mais, porque a produção está ali, tem uma riqueza muito grande no campo. O agronegócio, o negócio rural, a produção rural é algo muito grande, até porque gera também imposto quando tira a nota fiscal. O governo do estado ele tem que fazer o repasse para o município, muito embora o produtor rural não pague o imposto,
mas gera o imposto para que o Estado repasse a parte do município. É também uma fonte arrecadadora que está abandonada em Cachoeiro de Itapemirim. Nós precisamos cuidar do homem do campo, dando infraestrutura adequada e disponibilizando os equipamentos necessários para que eles possam desenvolver as atividades, possam fazer circular os seus negócios e o seu direito de ir e vir. Isaías, eu vou fazer uma pergunta que ela pode parecer até antiética, no seguinte sentido, sobre a questão de competição. Nós estamos há 30 dias, eu acho, aproximadamente, das eleições. Existe a possibilidade, que deveria ter existido, se é que era para existir antes, de uma composição, caso haja polarização, por exemplo, entre o senhor e o prefeito. Eu gostaria que os demais candidatos fizessem, de algum modo, liberar o seu correligionário para que haja uma mudança, ou entende que não, todo mundo tem que ir até o final, independente de ter 1.000 votos, 3.000 votos, 5.000 votos, 10.000 votos, 15.000 votos. Se vai ficar o atual prefeito, que fique. Tá. Eu vejo o seguinte, eu vou responder por mim. Eu não faria isso com outro. Eu não faria isso com outro. Se outro... Mas aceitaria que fizesse. Depende. Se nós estamos propondo uma nova política, nós precisamos, e aqui eu estou fazendo defesas do meu plano de governo, da minha pessoa, do meu vice-prefeito. Mas, obviamente, Isaías, eu não estou falando sobre agora, né? Estou falando num dado momento. Momentos finais. Isso. E estou falando também sobre uma outra série de pessoas e seus padrinhos, vamos dizer assim. Eu tenho que analisar qual é o custo disso. Entendi. Qual é o custo Mas sim, disso? nada é impossível, vamos falar desse modo? Não digo que nada é impossível. Impossível será eu declinar da minha candidatura para apoiar outro. Então, nesse sentido, eu digo que é mas possível. Eu já coloquei o seguinte, agora, outras pessoas declinando em seu veja nome. Bem, como eu disse, eu sento na mesa com todos para conversar. Eu ouço todos. Eu converso com todos. E vou analisar. Vai ser interessante ou não? A análise não será se vai ser interessante para Isaías Júnior. A análise será, é interessante para Cachoeiro de Itapemirim? Isso tem a ver com a proposta que nós estamos apresentando? É o que Cachoeiro, se eu estou numa situação de estar disputando com o outro para vencer a eleição, é sinal de que Cachoeiro está aceitando a minha proposta, está aceitando o meu nome. Então eu também tenho que devolver esse voto de confiança para o meu eleitor e para aqueles também que vão aderir à minha campanha. Em tese, a minha pergunta foi subjetiva, na verdade, né? Não foi absoluta. Bem, eu deixarei, né, não deu para discutir todo o plano de governo, é 1 hora, já estamos encerrando. Gostaria que vocês, Isaías, deixassem sua consideração final e fazer uma recomendação ao eleitor. O que ele tem que fazer a partir de agora? Certo. Eu tenho quanto tempo para isso? Olha, não me fala. Tem 6 minutos. 6 minutos, pode falar. Ok. Né? Meu querido eleitor e eleitora de Cachoeiro de Itapemirim, meu nome, como eu já disse, é Isaías Júnior, com o número 45, e já te peço o seu voto, já peço a você o seu voto. Capitão Tadeu é o meu vice, é uma pessoa muito conhecida também em Cachoeiro de Itapemirim, muito responsável. Eu serei o prefeito que vai fazer as obras necessárias para Cachoeiro de Itapemirim. Nós faremos o viaduto no final da Beira Rio. Eu fui o primeiro a falar isso desde a pré-campanha. Eu tive essa preocupação de falar isso. Farei também, ali na entrada do trevo do IBC, ali nós faremos um tatuzão. Não dá para fazer na entrada do IBC um elevado, porque se fizer um elevado ali, vai acabar com o comércio na entrada do IBC. Mais de 50 negócios serão devastados. Porém, um tatuzão, ao estilo das grandes cidades, vai passar por debaixo, enquanto uma pista um pouco elevada vai fazer seguir o fluxo ali naquela entrada do IBC. Esse é o caminho da resolução do problema daquele local. E vamos trabalhar também para tirar o trânsito de carretas, veículos com muito peso da Avenida Jones dos Santos Neves e também da Avenida Aristides Campos. Isso tem que ser responsabilidade do governo do Estado, levar para outro lugar esse trânsito para desafogar aqui em Cachoeiro. Vamos resolver os problemas dos gargalos. Tem um outro problema, ali ainda na Ilha da Luz, retornando. Mais para frente um pouquinho, tem um entroncamento que liga o valão
ao bairro Vila Rica. Nós vamos fazer uma rotatória naquele lugar. Ninguém falou isso até agora, só eu tenho falado isso. Nós vamos resolver esse problema, construir também a ponte que liga o valão ali ao outro lado do rio e fazer aquela estrada ali, asfaltar aquela estrada. Ali o governo do estado tem que entrar com recursos porque é benefício para a região sul do estado do Espírito Santo. Nós vamos promover aqueles que querem realmente fazer Cachoeiro crescer. Você que é empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim, que tem o seu pequeno negócio, que é construtor, é você que vai fazer as obras de Cachoeiro de Itapemirim. Nós vamos licitar as obras em blocos pequenos. Uma rua que dá para você, pequeno empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim, construir. Nós não vamos ficar trazendo para Cachoeiro de Itapemirim as empresas de Vitória, as empresas de São Paulo. Nós queremos que você ganhe o seu dinheiro, recolha o seu imposto na cidade e gere emprego aqui também. Você que faz parte de Cachoeiro de Itapemirim. E aqui na nossa administração não vai ter secretário de fora de Cachoeiro, não. Os secretários serão daqui, gente que conhece Cachoeiro, que ama Cachoeiro, que vai trabalhar em Cachoeiro, vai dormir e acordar e vai estar no meio da população ouvindo o que ela tem a falar em benefício da nossa cidade. Mas para que isso aconteça, eu peço a você que coloque todos os currículos de todos os candidatos na frente e analise. Eu tenho certeza que você vai ver que o meu currículo e do capitão Tadeu é o que melhor se destaca para administrar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Eu peço a você, eleitor, que coloque todos os planos de governo de frente para você, analise todos eles. Eu tenho certeza que o nosso plano de governo é o que vai atender a necessidade de Cachoeiro de Itapemirim e, por consequência, a sua necessidade. Querido eleitor e eleitora, eu peço a você que coloque todos os candidatos, a foto de todos eles, a vida de todos eles na sua frente e analise. E eu tenho certeza que você vai escolher Isaías Júnior e Capitão Tadeu para ser prefeito e vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. No dia 15 de novembro, vote Isaías Júnior, número 45. Agradeço a presença do Isaías Júnior, candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Deixou aqui a sua mensagem, política inicialmente, depois técnica, sobre a sua futura gestão. E vamos aguardar, daqui a pouco, Isaías, nós temos um outro candidato, que é o sargento Paulo Sérgio. Meu amigo de adolescência. Militar, também é militar, os militares estão dominando, né? Mas ele vai estar daqui a pouco para poder também ser entrevistado e dizer das suas ideias. E eu agradeço muitíssimo a sua presença. De fato, você está com a razão. Foi o primeiro a recomeçar o Vai Encarar, que é um quadro já tradicional, né, da Folha, e depois do ocorrido, que foi a queda da sede pelo transbordo do rio, você é o primeiro, realmente, de fato, a inaugurar essa nova fase. Jackson, assim como você está reconstruindo a sua vida e os seus negócios, nós vamos reconstruir Cachoeiro com a mesma coragem que você está tendo de fazer esse evento hoje, aqui, na reconstrução do seu negócio. Amém.